Salve escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia e hoje eu vou continuar o meu review sobre os materiais, no caso, sobre as densidades de oil clay. Eu já falei sobre a plastilina, sobre clay soft, sobre o clay médio, que é meu favorito, e hoje é dia de falar sobre o clay firme. Sim, pessoal, hoje é dia de clay firme. E se você não faz ideia do que eu tô falando, eu aqui na Arcadia falo tudo sobre escultura, em especial escultura de personagens, beleza? Inclusive tem diversas playlists aqui no canal para você aprender comigo e botar a mão na massa, fazer personagens incríveis como Coiote, Papaléguas e o Pica-Pau, beleza? E se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e também para conhecer mais sobre o mundo de escultura no geral, sobre materiais, sobre tudo isso que eu falo aqui nesse canal do YouTube, baixe o meu guia de escultura para iniciantes. Tem um link aqui na descrição, você vai lá, faz um cadastrinho e recebe um PDF no seu e-mail, um guia muito bem feito, um guia feito com todo carinho para você que está começando a entender um pouco mais de materiais. Então, baixe esse guia, você não vai se arrepender, tá um material muito bacana, galera. O que é o clay firme, então? Bom, nós já falamos de algumas densidades, né? Falamos da plastilina, que seria a mais macia ou mais mole, que nem o pessoal gosta de falar aí dos oil clays. Depois tem o clay soft, clay médio depois. E assim, o clay médio, como o próprio nome diz, ele já está aí na densidade mediana. E eu, particularmente, coloco o clay firme também nessa densidade mediana. Porque é assim, pessoal, ele tá longe, na minha opinião, de ser considerado um extra hard. E vamos dizer assim, por mais que ele tenha um pezinho ali no hard, ele não se compara à densidade do hard. E ele está muito longe também de ser uma plastilina. Então o que sobra aí é o médio. E em muitas fabricantes, às vezes até pulam essa densidade firme, né? E tem só soft, médio e hard. Então assim, eu coloco aí o firme mais ou menos nessa densidade. Inclusive, essa densidade firme, ela varia de fabricante para fabricante. Por isso que eu sempre recomendo você a experimentar diversas massas, diversas oil clays, e ver a que você se adapta melhor. Não só diversas densidades, mas diversas marcas. E afinal, por que firme? Bom, normalmente é assim, quanto mais óleo, mais soft, né? Mais grudenta também, e mais, vamos dizer assim, como o próprio nome diz, macia de modelar. Você consegue fazer coisas maiores com mais facilidade. Quanto mais cera ou menos óleo também, depende daí da composição, você vai ter uma massa um pouco mais seca e também que não gruda quase nada na mão e você consegue, vamos dizer assim, fazer coisas grandes e pequenas, mas não com a mesma agilidade de um clay soft. É mais ou menos essa a pegada. Então pensa, mais óleo, mais mole, menos óleo, mais duro, mais ou menos assim. Ou então, quando tiver adição de cera, a gente vai falar isso um pouco mais em outros vídeos, aí sim também vão ser densidades ainda mais hard. É claro que existem também outros compostos que podem mudar aí um pouquinho da densidade. Mas assim, no geral eu quero falar um pouco do porquê eu gosto dessa massa. Depois do clay médio, talvez ela seja uma das que eu mais curta, para falar a verdade. Eu fico sempre aí nos médios, como eu disse, não é verdade? Então assim, eu comecei lá mexendo com o clay hard, né? Foi uma das primeiras massas que eu mexi, foi o C9. Depois eu já pulei para plastilina. Um pouco depois da plastilina, eu achei ela realmente muito mole, muito macia, né? Eu estava um pouco acostumado com uma massa mais dura. Eu quis equilibrar um pouco as coisas. Então, antes de eu conhecer o médio, eu passei para o firme. E o firme também foi uma dessas relações de amor à primeira vista. Eu achei a densidade do firme incrível, porque ela estava equilibrando ali as duas coisas. Eu ainda não tinha experimentado o médio. E assim, dá para você fazer trabalhos incríveis com o clay firme, com a mesma segurança que você teria o médio. Na verdade, assim, não é a mesma necessariamente, é até maior realmente, né? O clay firme, ele tem uma estabilidade incrível. Você consegue, inclusive, transportar para lá e para cá esculturas sem ter problema algum, sem ter rachaduras, sem cair partes ou coisa assim. Ela tem uma estabilidade muito boa e também uma aderência bacana. Não é aquela aderência nível da plastilina, por exemplo, que como eu disse, é um pouco mais grudento, mas ela tem uma aderência muito boa. Claro que assim, você para atingir essa aderência da massa, você tem que aquecer ela um pouco. Ela vai ficar temporariamente mais soft, vai atingir um nível de aderência legal e aí você vai conseguir equilibrar esse lance de ter mais aderência com ter um pouco mais de estabilidade. E aqui eu trago para vocês a razão. O que é a razão, pessoal? Professor, por que você está trazendo essa escultura? Essa escultura foi a primeira escultura que eu fiz em clay firme, pessoal. E eu fiz ela já há bastante tempo, aí foi entre 2012 e 2013, então faz um tempo já, né? E assim, ela chama-se Razão porque ela é uma peça conceitual que eu criei, né? Ela foi inspirada aí nas obras do Neil Gaiman, ele que
com o Sandman, principalmente, personifica palavras. Eu fiz um universo meu também de palavras personificadas. Eu gosto muito das obras do Neil Gaiman, né? Eu quis fazer um universo meu aí. E como vocês podem ver, ela tem todo esse aspecto mecânico, porque ela é a personificação da máquina, a personificação da lógica, né? Isso eu quis dar esse aspecto todo de computador. Tive muita inspiração também aqui no Matrix, né? Nas Sentinelas do Matrix. Um dia eu posso falar um pouco mais sobre essa peça. Mas assim, a minha experiência com o clay firme, modelando uma peça como essa, eu na verdade escolhi o clay firme justamente para testá-lo numa escultura que eu queria que tivesse um aspecto parte orgânico, parte não orgânico, parte com maquinários aqui e ali. É o que o pessoal chamaria de biomecânico, algo mais ou menos assim. E assim, eu gostei muito desse material porque você consegue trabalhar as duas coisas com perfeição, tanto uma parte mais orgânica, como a gente vê aqui no rosto e no corpo dela, né, que eu propositalmente deixei um aspecto misto, como nas partes mecânicas, né? Você consegue fazer um nível de alisamento, de nivelamento ali muito bom, que outras clays às vezes você teria mais dificuldade. Então assim, pessoal, eu não tenho o que reclamar. Hoje eu faria um pouco diferente algumas coisas nessa escultura, mas eu gostei bastante do resultado aqui com a razão. O bacana do clay firme é que ele acaba sendo uma segunda opção para aquelas pessoas que acham o clay médio ainda um pouco mole. Dependendo de algumas regiões do Brasil, o calor é realmente muito grande, né? Você pega o Rio de Janeiro, mais de 40 graus, muitas épocas do ano, Centro-Oeste, Nordeste, tem diversas regiões do Brasil que tem realmente um clima bem quente a maior parte do ano. E às vezes o médio acaba virando um soft, dependendo, não é? O firme, ele já acaba então descendo um pouco o degrau aí e virando um médio, ou o que o médio deveria ser, vamos colocar assim, num clima mais ameno. Então assim, ele acaba sendo uma massa ideal para substituir aquela densidade que você sentiu falta do médio, entendeu, pessoal? Por isso que eu recomendo clay firme e clay médio para diversas regiões do Brasil, porque às vezes um substitui o outro, um acaba sendo um pouco mais hard ou um pouco mais soft que o outro, dependendo do seu clima. Por isso que é bacana você alternar entre as duas, dependendo. Então temos aqui um pedaço de clay firme. Nesse caso aqui ele é um pouco mais escurinho, né? Um pouco mais esverdeado até na verdade, isso para mostrar que a cor pode variar de fabricante para fabricante, até de lote para lote, mas é um clay firme de muita qualidade. Então vamos lá. Aqui é impossível você tirar só puxando com o dedo, tá? Praticamente impossível. Você tem que realmente pegar aqui a espátula e cortar um pedacinho. Eu recomendo também que você pegue pedaços menores. Você consegue já apertar com o dedo, mas você vai sentir realmente muito mais resistência da parte da massa. Eu não estou pondo força e ela vai até. Se você começar a colocar um pouco de força, né, aí você vê que ela vai um pouco mais. Com certa dificuldade, né, realmente tem uma diferença do médio para o firme, mas você até consegue modelar sem aquecer. Eu estou num clima hoje de 20 graus aqui em São Paulo e tá dando para modelar numa boa, assim. Claro que eu não arriscaria fazer nada muito grande com essa peça. Talvez aí uma escultura até uns 20, 30 centímetros dá para fazer sem usar um soprador térmico, um maçarico ou uma estufa. Mas ó, dá pra... Ó, eu nem tô pondo força, né? Agora eu tô pondo um pouquinho. Se você colocar um pouquinho só de força, dá pra você amolecer ela com a própria atrito dos dedos, o próprio atrito da mão. E olha só que beleza, pessoal. Não deixa nenhuma sujeira na mão. Uma coisa, nem pense em utilizar a esteca direto, ó. Ó, aqui eu não pus força, ela tira até. Se você botar força, a sua esteca pode começar a apresentar defeitos. Ela pode arrebentar, pessoal. Então não tente fazer isso. De qualquer forma, ó, é uma massa muito bacana, uma massa muito boa. Tem uma aderência nela mesmo que é realmente ímpar. Você consegue aquecer e ela ficar ainda um pouco mais mole para ficar mais aderente, como eu comentei. Não tem tanta elasticidade, mas tem uma estabilidade incrível.
Beleza, pessoal? Muitas pessoas querem começar seus estudos em escultura com uma massa mais estável, por isso que eu quis apresentar essa massa para vocês, principalmente para quem está em áreas um pouco mais quentes do Brasil, não é verdade? Como eu mostrei aqui, não está necessariamente quente, está 20 graus, né? E dá para manusear ela numa boa. Claro que se for fazer peças mais grandes, um pouco maiores, é interessante você aquecer a massa. Mas assim, dá para trabalhar numa boa, dá para esculpir numa boa com ela, pessoal. Então, quis recomendar ela justamente para você que não acha a média suficiente. Justamente, às vezes, você teve até um trauma com clay soft ou com plastilina por achar ela muito mole. Agora, com a firme, talvez resolva seus problemas, até com peças maiores, como eu vou mostrar a seguir. Como eu disse, pessoal, dá para fazer peças maiores, né? Esse Balrog, por exemplo, ele passa aí mais ou menos os 50 centímetros, vocês vão ver ele aqui perto de mim, mais ou menos, né? Ele é uma peça realmente um pouco maior. E eu fiz ele, na verdade, porque eu gosto muito dos personagens do Senhor dos Anéis. Por mim, eu modelava só Batman e Senhor dos Anéis. E essa peça, esse personagem em si, eu gosto bastante. Eu sempre quis ter um Balrog na minha coleção. E ainda falta terminar isso aqui. Ainda falta fazer diversas texturas. E é uma das fases mais legais, por isso eu quero curtir com um pouco mais de tempo essa fase das texturas. Mas eu fiz basicamente ele aqui com 3 massas. Vamos dizer assim que 85% dele, né, que é o corpo e as asas, praticamente é tudo com clay firme, então ele está muito estável. Você pode pegar assim nele sem ter medo de destruir até as texturas. A única coisa que eu fiz com outras massas, né, no caso foi com soft, foi o fogo do chicote, o fogo das costas e a pedra, que também é um clay soft que eu usei, porque eu tenho bastante clay soft. Então assim, eu precisava usar ele para essas partes mais, vamos dizer assim, mais rústicas e menos importantes. Mas o clay firme aqui foi de grande valia, eu gostei muito de fazer essa peça com clay firme e uma peça grande, uma peça que eu tive sim que estar ali aquecendo o tempo todo, mas o bacana de você fazer peças maiores com esse tipo de massa é que justamente você tem um pouco mais de estabilidade, principalmente para eu que transporto bastante essas peças. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Curtiram clay firme? Quero que vocês comentem aqui qual é o seu clay favorito. É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Um grande abraço e avante, escultores!